Mateus capítulo 18. Irmãos, o tema da mensagem hoje é: corta essa, meu irmão. Repete comigo: corta essa, meu irmão. Dá um toque no seu irmão do lado e fala assim: corta essa, meu irmão. Corta essa, meu irmão. Mateus capítulo 18, versículos 6 a 11. Vamos fazer 6 a 9, tá bom? Vamos fazer uma leitura alternada. Capítulo 18, versículo 6 a 9. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, fale conosco esta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, houve um período da história da igreja que esse texto que nós acabamos de ler era interpretado de forma literal. E por que este texto era interpretado de forma literal, muitos homens e muitas mulheres se mutilaram. Teve gente que cortou a mão. Teve gente que cortou a língua, porque mentia muito. Tinha gente que arrancou os seus próprios olhos. Teve gente que cortou os seus órgãos genitais. Tamanho era o impacto que esse texto causava na vida daquelas pessoas que ouviam alguns anos, alguns séculos atrás. É claro que esse texto que nós acabamos de ler não é um texto para ser interpretado de forma literal. Até porque, se nós fôssemos interpretar este texto de forma literal, nós teríamos aqui esta noite ceguetas, manetas, pernetas e linguetas. Tinha gente sem braço, sem perna, sem olho e sem língua no nosso meio. Mas ainda, irmãos, que o texto que nós acabamos de ler seja um texto para que não se interprete de forma literal, não significa, em hipótese alguma, que o texto alivia a seriedade dele. Talvez, se esse texto aqui fosse literal, seria muito mais fácil para você e para mim resolver as questões que nós encontramos nele. Primeiro, é necessário que nós saibamos o perigo, que é gerar escândalos para o mundo. A palavra de Deus começa dizendo que os escândalos virão, mas que você e eu, nós não podemos, em hipótese alguma, sermos agentes de escândalo no mundo. Ou seja, o fato dos escândalos serem inevitáveis não é uma permissão, mas uma advertência seríssima quanto à gravidade do escândalo. A palavra escândalo, aqui no texto, significa armar uma arapuca para que alguém caia nela. Entre outras palavras, você e eu, nós não podemos ser uma arapuca
para que as pessoas olhem para nós e caiam em uma armadilha. Talvez ilustrando o texto, para que o texto se torne mais fácil, mais acessível ao entendimento. O texto quer nos passar a ideia de que um discípulo de Jesus não pode ser uma pedra de tropeço para uma pessoa. Ou seja, as pessoas olham para a nossa vida e dizem assim: olha, dá para ser crente, dá para ser cristão, dá para ser discípulo de Jesus e viver uma vida totalmente fora dos padrões da Bíblia. Afinal de contas, fulano de tal se diz crente e faz tudo aquilo que o mundo faz. A ideia aqui no texto é esta. Segunda coisa, o texto nos diz o quanto o escândalo é maligno aos olhos de Deus. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que são agentes de escândalo estão debaixo do juízo severo de Deus. O texto diz aqui: ai dos que. Todas as vezes que você encontrar a expressão ai na Bíblia, é palavra de juízo. É juízo severo sobre aquele que gera escândalo ao mundo. Ou seja, o quanto o escândalo é maligno aos olhos do Senhor. Interessante que essa expressão aqui, ai dos que, nós encontramos nos falsos profetas, ai dos falsos profetas. Nós encontramos Jesus denunciando a falsa religiosidade, ai dos fariseus e dos saduceus. E nós encontramos Jesus se referindo a Judas. Ai de quem? Ai de quem? Deixa eu dizer uma coisa para você e para mim. Será que nós queremos fazer parte deste rol aqui? Falsos profetas, falsos religiosos, hipócritas e Judas. Nós encontramos esses nomes nos ais pronunciados por Jesus. Terceiro, a palavra de Deus nos diz que a punição é extremamente pesada contra os agentes de escândalos. E a palavra pequeninos aqui não tem a ver com criança, tem a ver com novos na fé. Jesus chega a dizer o seguinte: é melhor uma pessoa morrer de forma trágica do que gerar escândalos que vai trazer prejuízos espirituais para pessoas novas na fé. E a ilustração que Jesus usa aqui, ela é trágica. Ele diz: olha, melhor lhe é pendurar uma corda no pescoço, amarrar uma pedra grande, uma pedra de moinho, lançar-se ao mar, do que ser gerador de escândalos para as pessoas. Irmãos, isso é seríssimo. A ilustração de Jesus aqui ela é apavorante. A ideia aqui é de uma pessoa se afundando, viva e morrendo, sendo tragada pela água sem nenhuma possibilidade de retorno, de emergir. Afinal de contas, ela tem uma grande pedra pendurada sobre o seu pescoço. Ou seja, ele entra na água e ele não tem nenhuma possibilidade de sair. Mas mesmo assim, é melhor ter uma morte trágica como essa do que ser um gerador de escândalos no meio do povo de Deus. Essa é a primeira parte do texto. A segunda parte do texto, Jesus fala o corta essa, meu irmão. Corta essa, meu irmão. E Jesus fala como que você e eu devemos evitar os escândalos. Ou seja, esse corta essa, meu irmão, de Jesus, é para que você e eu não sejamos agentes de escândalos no mundo. Primeira coisa, corta essa, meu irmão. Como que você e eu evitamos os escândalos? Primeiro, é cortando determinadas coisas que são postas ou buscadas pelos nossos olhos.
Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Irmãos, é preciso ter um cuidado enorme com aquilo que vemos, pois os nossos olhos são agentes catalisadores do nosso coração. Por isso que Jesus disse que os nossos olhos não passam de lâmpada da nossa alma. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo estará iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas, e grandes trevas serão. Ou seja, essa importância de se olhar, de se interpretar a vida numa perspectiva de Jesus. Isso que a Bíblia diz o tempo inteiro. Tem uma oração de Jó que eu acho extremamente interessante. A Bíblia diz que Jó era homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O povo falava isso a respeito de Jó. O próprio Deus testemunha a respeito de Jó, que Jó era homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas lá no capítulo 31 do livro de Jó, verso 1, diz o texto, Jó dizendo: fiz uma aliança, um pacto com os meus olhos, para não fixá-los em uma donzela. Entre outras palavras, eu fiz um pacto com os meus olhos para que eu não venha adulterar, para que eu não venha cobiçar uma moça, para que eu não venha trair a minha esposa. Quem fez essa oração? Homem reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Creio eu, irmãos, que você e eu precisamos fazer essa mesma aliança de Jó. Essa mesma aliança que Jó fez com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Se os olhos eram uma ameaça muito grande nos dias de Jesus, imagina nos nossos dias, com Facebook, com internet, com WhatsApp e por aí em diante, irmãos. Se os olhos, deixa eu repetir, eram uma ameaça nos dias de Jesus, imagina nos nossos dias. Qualquer pessoa que quiser ver pornografia, é só clicar, apertar um botão, aparece tudo diante dele. Milhares, centenas de milhares de sites. Antigamente, alguém tinha para a locadora, olhava para um lado e para o outro, vazava. Ou alguém tinha que entrar numa revista, numa banca de revista, para ver alguma coisa. Hoje está assim, ó, diante dos olhos de todo mundo. Em 1969, no ano em que eu nasci, Billy Graham disse uma frase. Em 1969, 48 anos atrás, Billy Graham disse o seguinte: se um cano de esgoto estourar na frente da sua casa, a primeira coisa que você vai fazer é ligar para a companhia de esgoto e mandar consertar na hora. Enquanto isto, lixos morais são derramados todos os dias dentro da sua sala e você não faz absolutamente nada. Em 1969, imagina hoje com a televisão, gente. Quanto lixo moral tem sido derramado na sala da nossa casa e nós não temos feito absolutamente nada. Quanto lixo moral tem sido derramado na sala de aula que seu filho estuda e você tem medo do professor, você tem medo da diretora, de ir lá e confrontar. Quanto lixo moral tem sido derramado na Câmara de Vereadores e nós, como igreja, temos medo de confrontar. 69, nós estamos em 2017. Quanto lixo moral, irmãos, toneladas e toneladas. Quantas coisas, irmãos, nos é apresentado o tempo inteiro, como se fosse normal, natural. E nós acabamos assimilando como sendo de fato normal e natural. Hoje pela manhã, eu li uma frase aqui que me chocou profundamente. Diz assim: por causa da falência da moral,
é que a ética ganhou papel de protagonismo em nossos dias. Hoje não se ouve mais a palavra moral e imoral, só usa a palavra ético e antiético. Sabe por quê? Porque a palavra moral é uma palavra objetiva, enquanto ética é subjetivo. Quando você fala assim, fulano é antiético, ninguém está nem sabendo o que é isso. Há uns anos atrás não se falava isso, falava assim, fulano é moral ou imoral. Essa palavra caiu em desuso, e a palavra ética se tornou uma palavra muito mais usada, se tornou protagonista. Sabe por quê? Porque ética não fala nada, não fala nada. E nós costumamos dizer que até bandido tem ética. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não falamos mais a palavra moral. Nós não falamos mais a palavra imoral. A palavra pecado é uma palavra em desuso nos nossos dias. Estamos trocando, irmãos. Hoje uma pessoa peca, ela vai no psicólogo, no psiquiatra, ela não vai na cruz. E a gente colocou o apelido no pecado, pisou na bola, derrapou na curva. Porque tem medo de falar determinadas palavras, quer demodê, fora de moda, irmãos. Irmãos, se fez uma revolução cultural tão grande na academia, na imprensa, falada e televisiva, que grupos libertinos e oportunistas politizaram, fazendo que virasse lei no nosso país, irmãos. Começaram com a revolução cultural na academia, nas universidades, nas escolas, na imprensa. Depois politizaram isso. Depois fizeram leis para proteger essa imoralidade. Que graça no nosso país. Irmãos, corta essa, meu irmão. Como que nós cortamos, irmãos? É saindo de perto de coisas que estão ao alcance da nossa mão e são pecaminosas. Mão na Bíblia tem muito a ver com ação. A Bíblia diz que Jesus está à mão direita de Deus Pai. A Bíblia diz que o livro da vida está na mão direita de Jesus. A Bíblia diz que tinha ele na mão 7 estrelas. Quando a Bíblia diz que nós devemos cortar a mão aqui, está falando de algumas ações que nos levam a pecar. Que você tem que falar assim, corta essa, meu irmão. Olha que exemplo bobo aqui, mas você tinha que colocar na sua vida. Se jogando bola você perde a compostura, corta essa, meu irmão. Tem gente que é uma bênção, mas vai jogar bola, vira um cavalo, dá um mau testemunho. Corta essa, meu irmão, para de jogar. Tem gente que no trânsito é um cavalo, para de dirigir. Corta essa, meu irmão, corta essa, minha irmã. Tem que aprender. Se o seu namoro, a sua mão fica assim muito nervosa, querendo fazer curva, corta ela, meu irmão. Vai namorar perto do pai e da mãe. Leva alguém para vigiar, alguém para segurar a vela. Corta essa, meu irmão. Corta. Pastor não tem que ter medo de membro, não. Eu não tenho medo de ninguém aqui na igreja. Eu não quero que ninguém tenha medo de mim, não. Mas tem que levar a vida com Deus a sério. Crente tem que casar virgem. Que isto? O que está acontecendo? Corta, sua mão é nervosa, corta essa, meu irmão. Sua mão fica assim. E você que é menina, dá uma pancada na mão dele, quebra o dedo dele. Corta essa, meu irmão. Em nome de Jesus. Se o teu computador te faz pecar, põe na sala. Você achou que ia mandar você quebrar ele, né? Põe na sala, para todo mundo que está passando na sala ver o que você está assistindo. E outra coisa, coloca filtro nele. Tem programa de computador que você põe lá, que você não consegue acessar pornografia. Põe uma senha assim aqui, ó. Dá um enter. Nem você vai saber a senha nunca. Você fecha os olhos e fica assim na tecla, ó. Enter. Acabou. Pôs filtro. Corta essa, meu irmão. Crente não pode ver pornografia, não. E nem um fuxico sai de fofoca. Se você tem fraqueza na área financeira, não administre nada. Não seja tesoureiro de nada. Não pegue dinheiro emprestado. Você não vai pagar. Você tem dificuldade nessa área. Juízo. Ponha juízo. Se não dá para ter uma coisa boa, use uma coisa pior.
Administre com sabedoria. Crente não pode dar mau testemunho, não, gente. Já pensou, estou pregando aqui, entra um cara e fala, que camarada está me devendo? Eu morro. Ainda põe uma aliança de ouro na mão da mulher dele, devia continuar com a de prata, 5 centavos. Irmãos, todos nós temos fraqueza. Se nós não fugirmos dela, nós iremos potencializá-las. Deixa eu repetir. Todos nós temos fraqueza. Se nós não fugirmos dela, nós iremos potencializá-las. Potencializá-las. Você vai fortalecer os seus olhos, você vai fortalecer a sua mão. Não potencialize, irmãos, a sua fraqueza, porque quando você potencializa a sua fraqueza, você peca. E quando você peca, você gera escândalo. O nome do Senhor Jesus tem sido blasfemado entre os pagãos por causa de vocês. Paulo disse aos crentes de Roma. Terceiro, corta essa, meu irmão. Cortando certos lugares. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia, quando diz que você cortar o pé, está dizendo que você não pode ir em determinados lugares. Não pode, não. O cristão é para ser chamado para caminhar com a verdade, na verdade e em verdade. Eu vou lá, mas assim, eu vou para evangelizar. Você sem vergonha, você vai lá porque gosta da bagunça? Que é isso? E eu não estou falando aqui que você não pode ir na casa do seu pai, na sua mãe, numa festa, nem numa formatura. Não é isso que eu estou falando, não. Me entenda, pelo amor de Deus. Mas tem determinado lugar, e você sabe qual que você não pode ir. Não vá. Gente que já tomou umas cajubrina, não deve entrar em boteco. Crente não pode ir no carnaval. E nem assistir na TV. Que é isto? Tem lugar que você não pode não, meu irmão. Não pode não. Se você for, você está pecando, você está escandalizando. Eu vou lá, mas eu sou sal. Que sal? Que sal que nada, meu irmão. Há lugares que não nos cabe, por um motivo simples, porque não cabe o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus não pode, você não pode também. Que isso? Eu fui lá no bordel evangelizar. Qual é, meu irmão? No horário de funcionamento. Que isso? Pai, sai para lá, sou tonto não, hein? Que isso, não faz isso não. Irmãos, quando nós vamos em determinados lugares, nós nos tornamos cúmplices. Cúmplices daquelas pessoas que ali estão. Sabia disso? Cúmplices. Vai não. Não vai mesmo, que é bom para você. Nós temos, irmãos, estudado o livro de Jó aqui. E uma coisa que todos nós aqui que participamos do estudo na quinta-feira aqui aprendemos. Todas as vezes que nós nos dispomos a fugir de Deus, Satanás provê o transporte. Se você está disposto a fugir de Deus, pode ficar tranquilo. Satanás vai mandar o Uber para você. Jonas, que eu falei o quê? Jó. Estou doidão. Todas as vezes que você resolve fugir da presença do Senhor, Satanás provê o transporte. Não esquece não. Está dando tudo certo. Você vai ver onde você vai parar. Você vai ver. Vai no Uber, vai. Você vai ver. Irmãos, sabe por que tem ladrão? Porque tem receptador. Aquele que compra. Sabe por que tem traficante? Porque tem quem usa droga. Sabe por que tem festas profanas? É porque tem gente que vai. Juízo, Zé. Juízo. A palavra de Deus nos adverte 2 vezes. Provérbios 14, 12 e 16, 25. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, porque nem todas edificam. Não edificam. Gente, você tem que, antes de você ir em qualquer lugar, você tinha que fazer 3 questionamentos. Devo, posso e quero. Tem lugar que você pode, mas não deve. Tem lugar que você quer, mas não pode. Você tem que fazer essas 3 perguntas. Se não passou por essas 3 perguntas, você não pode ir. Devo, quero e posso. Gente, tem lugar que eu quero, mas não posso. Tem lugar que eu posso, mas não devo.
Sabia disso? Juízo. Agora, o texto nos ensina aqui que a função de cortar é sua e de mais ninguém. Seus pais podem te orientar, seus amigos de verdade podem te orientar, mas é você quem corta. Porque o texto diz assim, se a tua mão te faz pecar, corta, é você, não sou eu. Se o teu pé te faz pecar, corta, é você. Seu pai não pode cortar, seus amigos não podem, a igreja não pode, é você. É uma decisão sua, e mais ninguém, meu irmão, mais ninguém. Você tem que ter essa coragem. E outra coisa, hein? Olha para mim, todo mundo aqui agora, essa que você tem que aprender. Tem coisa na Bíblia que não é questão de interpretação, é de aceitação. Eu queria que o senhor interpretasse o texto para mim. O texto é autoexplicativo, rapaz. Por exemplo, pastor, esse texto está falando de homossexualismo. É certo ou errado? Gente, o texto está falando errado. É você que não quer aceitar. Não é questão de interpretação, é de aceitação. Dízimo, o que é dízimo? Ô tonto, é 10%. Se você não quer dar, é outra coisa. Mas dízimo é 10%. Adultério, o que você acha, pastor? Davi teve várias mulheres, mas teve vários problemas também, não, Zé? Não é questão de interpretação, não, de aceitação. O que está acontecendo nos nossos dias, irmãos? Tem um punhado de pastor filósofo, interpretando assim, não, questão do homossexualismo, não, é questão bíblica, teológica. Tem muitos pastores psicanalistas, querem tratar as coisas de Deus como se fosse um psicanalista. A gente trata com Bíblia. Eu estudei filosofia, mas eu prego a Bíblia. Aqui em cima eu sou teólogo, eu não sou filósofo. Que isso? Está aqui, ó, não precisa de interpretação não, aceita. Se você não quer aceitar, você não é crente. Pronto. Se você aceitou, você é crente. Se você não aceitou, você não é crente. Pronto, é questão de aceitação. Corta essa, meu irmão. Tem 3 passos básicos. Primeiro, para você cortar uma coisa, razão. Segundo, emoção. Terceiro, vontade. Deixa eu dar um exemplo. O filho pródigo, ele chegou a um ponto e falou assim, corta essa, corta essa. Quais são os 3 passos? Razão, emoção e vontade. Vamos repetir? Razão, emoção e vontade. Só vocês. Razão, emoção e vontade. De trás para frente. Vontade, emoção. Vamos ver o vídeo do filho pródigo. Primeiro, razão. E caindo em si disse. Razão. Caindo em si disse. Parou, pensou. Emoção. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Terceiro, vontade. Levantando-se, foi para o seu pai. Se você quer cortar alguma coisa da sua vida, razão, emoção e vontade. Se não tiver essas 3 coisas, vocês vão sair daqui cortando o meu pescoço de raiva de mim. Mas eu tenho certeza, você pode ficar com raiva de mim hoje, mas o Espírito Santo vai picar a sua consciência a semana inteira. E eu oro por isso. E eu estou te querendo demais que você fique chateado comigo. Muito. Corta essa, meu irmão. Terminando. 3 aplicações básicas. Primeira coisa, Jesus nos ensina que às vezes é necessário abrir mão da parte para salvar o todo. Vamos para a Bíblia. Verso 8 e 9. Porque se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida, manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno. Perceberam o ensinamento de Jesus aqui? Jesus nos ensina que às vezes é necessário abrir mão da parte para salvar o todo. Você abre a mão de algumas coisas para salvar o todo. Segunda coisa que Jesus nos ensina, que nós temos que desfrutar, abrir mão
do temporal para que nós possamos desfrutar do eterno. Ô, gente, e cortar essas coisas da vida, a gente faz a gente feliz, não. Ah, eu vou ser infeliz. Eu pensava isso. Eu pensava assim, meu Deus do céu, quando eu parar de beber e de fumar, o que eu vou fazer da vida? Que vida ruim que eu vou levar? Ô, gente, minha vida melhorou demais. Que é isso, gente? Andar com Deus é bom demais. Deixa de ser Zé Mané. Você vai ver o quanto é bom andar com Deus para valer. Ser firme com Deus. Vencer os pecados. Por último, Jesus nos ensina que a igreja não foi enviada para agradar o mundo, muito menos para gerar escândalo ao mundo. Porque nós pregamos o quê? Nós não estamos aqui para agradar o mundo. Isso é verdade, mas nós também não estamos aqui para escandalizar o mundo. Vamos ficar de pé e vamos orar.